Imagina 2 cordões umbilicais em uma placenta só. É a característica da gestação gemelar monocoriônica. A inserção desses cordões na placenta e sua localização pode trazer algumas repercussões características desta condição. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mais um bate-papo com vocês sobre gestação gemelar, esse assunto que a gente gosta tanto de falar e a gente tem recebido tantas pacientes aqui. A doutora Carolina Mocarzel dessa vez levantou a bola sobre inserção do cordão, que é um assunto muito pertinente. Inserção do cordão, tanto em gestação única quanto em gestação gemelar, deve ser sempre visto pela ultrassonografia. Como a doutora Carolina já pontuou para a gente, o cordão ele pode se inserir em várias localizações da placenta. Ele pode ser mais central, onde a gente fica mais tranquilo, e ele pode vir mais para as margens da placenta. O maior problema é quando ele está muito próximo dos ângulos placentários, ou até quando os vasos do cordão estão expostos na membrana placentária. Isso pode levar a uma chance maior de crescimento restrito. Se esse cordão está próximo do colo do útero, pode levar a uma condição chamada vasa prévia, onde esse vaso fica exposto ali no colo do útero, exposto ao rompimento desse vaso, a um sangramento agudo. Ou seja, inserção do cordão em qualquer gestação já é uma situação em que a gente tem que ficar atento. Na gestação gemelar, a gente tem mais uma peculiaridade, principalmente na gemelar monocoriônica. Na gemelar monocoriônica, a gente depende muito da distância entre um cordão de um bebê e de outro. Por quê? Essas distâncias elas foram ditadas lá pelo começo da gravidez. Normalmente, a gestação gemelar em que ocorreu uma divisão daquele óvulo fertilizado após 4 dias da fecundação, a distância desses cordões tende a ser maior. Se ocorreu em torno de 6 dias, a distância aproxima mais um pouco. Se ocorreu em torno de 8 dias, esses cordões ficam bem pertinhos. Isso a gente consegue ver pela ultrassonografia. Basta a gente ver a membrana e ver a distância da membrana de um cordão para o outro. Normalmente, se esse cordão tem uma distância grande entre um e outro, a repercussão que pode acontecer é a chamada síndrome de anemia policitemia, onde um neném está anêmico e o outro policitêmico. Por quê? Essas repercussões, as complicações de gestação gemelar monocoriônica normalmente acontecem por anastomoses muito abundantes entre um bebê e outro. Anastomoses são a junção das circulações. Os gêmeos monocoriônicos normalmente já têm algumas anastomoses, só quando elas estão em um número muito maior, isso pode causar algumas complicações. Cordão um pouco mais distante, anemia policitemia. Juntou mais um pouquinho o cordão, as anastomoses tendem a ser um pouquinho mais profundas e com um vaso de um calibre um pouco maior. Isso pode levar a síndrome de transfusão feto-fetal, onde o feto tem uma oligodramina, polidramina, que a gente tem tanto falado por aqui, que talvez seja a complicação mais frequente da gestação gemelar monocoriônica. E quando os cordões estão muito juntinhos, normalmente de forma crônica, não costuma ter muito problema. O problema maior é que pode acontecer uma transfusão aguda, principalmente no final da gravidez. Ou seja, atenção redobrada em todos os aspectos da gestação gemelar, principalmente monocoriônica. E mais um ponto é a inserção do cordão. Não esquecer de avaliar a inserção do cordão. Tão importante também como tantas as outras questões que a gente tem falado aqui.